4 horas mais 19 minutos, de volta aqui com o Bandeirantes Acontece. Na ponta da linha conosco, Gessner Oliveira, pesquisador do Instituto Trata Brasil, professor da FGV, economista. Como você está, Gessner? Muito bem, prazer falar com você, prazer falar com os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Gessner, a gente vai trazer um assunto aqui para o nosso ouvinte, um ranking do saneamento básico no Brasil, né? Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada em todo o país. Além disso, 100 milhões não têm coleta de esgoto. Ao mesmo tempo, apenas 50%, Gessner, 50% do esgoto é tratado no Brasil, né? O que a gente pode trazer também dessa pesquisa aqui para o nosso ouvinte, né? Porque é a realidade nua e crua aqui, né, Gessner? Olha, exatamente, é uma realidade triste que afeta diretamente a saúde dos brasileiros, né? Porque quando não há saneamento, ou quando ele é insuficiente, há muitas doenças, né? Dá um exemplo, a cidade que, esse ranking, viu, ele tem as 100 cidades com maior população no Brasil, e a cada ano o Instituto Trata Brasil faz uma classificação pela qualidade do saneamento, verificando qual é a cobertura de água, a cobertura de coleta de esgoto, de tratamento, como que está a situação de perdas de água e assim por diante. Santos, pelo segundo ano consecutivo, foi a cidade que ganhou, né, bicampeã Santos em qualidade de saneamento, né? Se a gente pega as doenças relacionadas com o saneamento ambiental inadequado, Santos tem um número anual de 1.225, né, a cada 100 mil habitantes, né? Já Macapá, infelizmente, Macapá está em último lugar no ranking. Tem mais do que o dobro disso, tem 3.020 casos a cada 100 mil habitantes. Você veja como faz diferença você ter saneamento, né? Você evita uma série de doenças e que geram internações de diarreia, geram mortalidade infantil e assim por diante. Então, realmente precisa haver um esforço muito grande, sobretudo nessas cidades como Macapá, como Porto Velho e outras cidades que estão, digamos, no que a gente chama de zona do rebaixamento, né, desse brasileirão aí do saneamento. Elas precisam investir muito, e algumas estão investindo para sair dessa situação. E o Brasil como um todo precisa investir, mesmo as cidades que estão em melhor situação, ainda tem muito dever de casa para ser feito. Boa tarde, Gessner. Como vai? Boa tarde, Zaidan. Que prazer. Prazer é meu. Isso que você diz é fundamental, né? Porque quando a gente pega o crescimento nacional, os números melhoraram em água tratada, em esgoto tratado. Porém, aumenta, claro, houve um aumento incômodo no desperdício de água, né? Que é um problema sério. O Brasil muitas vezes lida com falta de água e há desperdício. Mas quando a gente olha em cada local, é que aparecem as diferenças monumentais, inclusive naquilo que é investido per capita. Entre as melhores cidades, R$ 135,24 por pessoa, o que é pouco, mas é muito maior do que os R$ 48,90 a média das cidades que estão, como você falou aí, na área de rebaixamento. E é interessante que nas 20 piores cidades estão muitas capitais. Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Belém, que é uma cidade enorme, não é? Recife, imagine Recife, uma cidade gigantesca, importantíssima, né? São Luís, outra capital, e Teresina, outra capital. E a ideia, quando houve o marco do saneamento, é que, bom, a solução está definida. Já há um ponto de partida legal para a solução. Agora é viabilizar isso economicamente, atrair empresas interessadas, etc. A solução, pelo menos no papel, está dada, o marco do saneamento vai resolver
pelo menos grande parte dos problemas dessas 20 cidades que estão num ranking tão terrível para a sua população, Gessner? Olha, Zaidan, a lei por si só não resolve as coisas, né? Mas eu estou otimista em um aspecto, que as coisas e o investimento está acontecendo. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos muito promissores. Nós vimos aí que Macapá, uma das capitais, tem o último lugar, né? Os 16 municípios do estado do Amapá fizeram uma concessão recentemente para universalizar, e os investimentos estão sendo preparados, estão em curso. No início, é claro, mas estão em curso. Outra cidade, que é uma cidade maravilhosa, mas que tem um problema sério de saneamento, que é Maceió, no estado de Alagoas, também houve um leilão, uma concessão de serviços, tem uma das empresas operadoras tem um compromisso de investimento grande na região metropolitana de Alagoas, que vai mudar a cara daquela orla maravilhosa, mas que é visivelmente poluída. Se pega uma cidade também, o próprio estado do Rio de Janeiro, com o leilão da SEDAI, os 4 blocos da SEDAI prevêem investimentos elevadíssimos, né, da ordem de 30 bilhões de reais. Se a gente somar os investimentos contratados, não em intenção de investimento, mas contratado, com plano de investimento, etc., nós somamos mais de 50 bilhões de reais no período 2019-2021, em particular no período mais recente, e o novo marco do saneamento teve uma contribuição importante, porque as empresas privadas veem uma grande oportunidade e houve uma melhora na regulação. Empresas públicas também, a empresa estatal, a empresa de economia mista, Sabesp, tem o maior plano de investimento, também um plano grande de investimento. Então, esses investimentos dão um sinal de que as coisas estão acontecendo. Agora, para construir uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, demora de 2 a 3 anos. Então, a gente vai ver esses resultados nos próximos 5 anos e na próxima década, a gente espera ver esses resultados. Algumas regiões, realmente o impacto é muito grande. Você pega algumas comunidades que não têm nenhum serviço, etc. Quando você afasta o esgoto dos domicílios, já é, viu, Zaidan e Danilo, uma ajuda fenomenal para a saúde das crianças ali que ficam brincando no esgoto e contraindo doenças, né? Então, os sinais são positivos. Pela primeira vez, o segmento do saneamento tem mais investimento privado do que outros segmentos que, inclusive, receberam a onda de investimentos do 5G, que é a telecom, né? Então, há sinais positivos. Agora, é preciso continuar, é preciso haver continuidade, é preciso sempre aprimorar a regulação para realmente fazer valer uma boa regulação. Não adianta transferir o serviço para o privado e não ter um bom regulador, porque aí as coisas também não acontecem. É preciso ter um bom regulador, seja ele estadual, seja ele municipal. Os prefeitos precisam fazer o dever de casa e as câmaras municipais para ter bons planos de saneamento, porque é fundamental ter um plano diretor para você realmente fazer os investimentos ali onde necessita e não ali onde o vereador ou o prefeito gostariam de agradar este ou aquele, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente está num caminho positivo. Agora, esse trabalho do Trata Brasil, eu acho muito importante, a gente colabora com ele há alguns anos, porque ele expõe a situação. E aí os munícipes podem perguntar, sei lá, os munícipes de Fortaleza vão perguntar, bom, por que a nossa cidade tem o 76º lugar? Como você mencionou,
Belém vai se perguntar, puxa, mas por que a gente não melhora? E assim por diante. Eu acho que é para expor a situação, para mexer com as cidades, para que a gente tome vergonha e arrume a situação do saneamento no Brasil, né? Ô Gessler, para finalizar da minha parte, são duas questões. Primeiro, quando a gente pega os dois extremos, Santos, que está no topo do ranking das 20 melhores, e Macapá, no topo do ranking das 20 piores. A diferença é por conta da administração local, a falta de investimento demonstra incompetência ou falta de recurso, enfim, cada caso é um caso, local, é falta de política nacional. Esse é um ponto. Segundo, você citou, por exemplo, o Rio de Janeiro, obras que estão programadas e tal. Aquela água mal cheirosa, colorida, que os fluminenses reclamaram, não só no Rio, mas cidades da Baixada, que estava chegando às suas torneiras. Aquilo é registrado nesse tipo de levantamento como água tratada? Boa, excelente pergunta, Cláudio. Na verdade, o dado do chamado SNIS, que é o Sistema de Informação, ele põe lá água tratada, etc. Mas ele tem uma série de outros indicadores, como, por exemplo, turbidez, né, que no caso do Rio de Janeiro foi dramático, né, um tempo atrás, digamos, diminui a qualidade. Então, é possível, a gente detecta isso na qualidade da água tratada, né? Isso conta negativamente. Ou você tem, por exemplo, também a frequência com que há água. Muitas vezes tem água tratada, mas há períodos de desabastecimento, então também isso conta negativamente. Então, dá para captar, o índice não capta todos os indicadores de qualidade, mas capta os principais, né? E isso é uma coisa muito importante que o regulador precisa, obviamente, monitorar, acompanhar, exigir que o concessionário ofereça uma água de qualidade, né, e que faça o serviço bem feito. Depois você perguntou, por exemplo, por que Macapá ou Ananindeua, outra cidade que está sempre na zona de rebaixamento, por que essas cidades estão numa situação tão difícil? É um conjunto de fatores, né? Eu acho que a história da cidade são regiões de formação mais recente, né? É óbvio que tem uma infraestrutura urbana menos avançada do que uma cidade como Santos, por exemplo, que é uma cidade já tradicional e com uma infraestrutura desenvolvida. Mas, obviamente, tem muito a ver com falta de planejamento, porque para você ter um bom saneamento, você precisa planejar. E não pode ficar mudando, a cada governo faz uma coisa, quer dizer, precisa ter um plano diretor e estabelecer metas. São obras, como eu mencionava antes, que demandam tempo, então você precisa planejar isso, precisa também, o crescimento da cidade precisa estar sendo levado em consideração, porque não adianta você ter a rede num lugar e a cidade cresce para outro, né, como é muito comum. E daí depois sai caríssimo para você levar um serviço de água e esgoto para esses locais remotos, né? Então, é falta de planejamento, é falta de mobilização também da sociedade exigindo essas ações de Estado, né? Essas ações de longo prazo, de planejamento. Eu acho que a gente precisa cobrar, nós, cidadãos, munícipes, etc., precisamos cobrar dos vereadores, das câmaras municipais, dos prefeitos, e precisamos cobrar continuidade desses serviços, né? Eu acho que é isso, eu acho que o Brasil precisa amadurecer nesse aspecto, sem esquecer, Zaidan, Danilo, sem esquecer que nós estamos falando aqui de água e esgoto apenas. Não mencionamos o manejo de resíduos sólidos urbanos e a drenagem, que ambos fazem parte do saneamento básico. E nós vimos aí
todos os anos, e nesse ano em particular, as tragédias ocorridas em Petrópolis, né, e sem mencionar outras cidades, e isso é falta de uma drenagem e também reflete, também faz parte do saneamento, também reflete uma situação muito difícil. Infelizmente, o nosso ranking, o ranking do Trata Brasil, não capta esses dois aspectos que também mereceriam uma atenção igualmente importante e também carecem de planejamento, boa gestão e consciência da sociedade de que a culpa não é de São Pedro, a culpa é nossa, a gente precisa assumir isso e cobrar uma política de longo prazo em relação a esses temas. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com Gessner Oliveira, que é pesquisador do Instituto Trata Brasil, professor da FGV, economista, trazendo aqui para os nossos ouvintes esses dados importantes, né, para entender um pouco dessa situação. Esse estudo que o Gessner trouxe analisa os indicadores de saneamento das 100 maiores cidades do país, que concentram aproximadamente 40% da população brasileira. O Gessner explicando um pouquinho para o nosso ouvinte. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu, Gessner? Eu que agradeço, é sempre um prazer, um grande abraço para vocês e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço, Até Gessner. a próxima. Ô Zaidan, antes do Repórter Bandeirantes, dá tempo da gente